Olá, eu me chamo Bernardo Guimarães e hoje nós vamos tratar de transparência nas estatais. Esse é um dos pilares da ideia de governança que está contido no artigo 6º da lei. Isso vai muito além da publicidade que nós naturalmente temos quando tratamos da administração pública no Brasil. A Lei 13.303 traz inovações substanciais nesse sentido. E a ideia mais importante aqui é perceber que transparência não é um dever passivo. A empresa informa algo só se ela for perguntada a respeito disso. Transparência nas estatais é um dever ativo, que envolve a necessidade de comunicar de modo institucional e regular todas as informações relevantes acerca do funcionamento dessas empresas. E isso tem várias facetas. O dever de transparência impõe vários deveres de comunicação ativa à empresa. Em primeiro lugar, a transparência passa pela coerência e fidelidade das informações contábeis. Segundo o artigo 7º da lei, os padrões que têm que ser observados são aqueles mesmos aplicáveis às empresas de capital aberto reguladas pela CVM. Inclusive aqui a gente vai exigir que essas demonstrações financeiras sejam auditadas por empresas independentes. A lei investiu, portanto, em padrões de primeira linha no que se refere às demonstrações contábeis das estatais. A ideia é que uma empresa controlada pelo Estado deve ter informações precisas sobre o seu patrimônio. Isso, no mundo das empresas privadas, diz respeito aos investidores, aqueles que colocam seu capital nessa empresa. Mas aqui nas estatais é necessário pensar numa dimensão pública disso. Ninguém controla aquilo que não conhece, portanto isso tem que ser acessível ao público em geral. Outro ponto dessa ideia de transparência é a famosa carta anual que está prevista na lei. Eu tenho dito, muito especialmente nesses cursos que eu dou para a Zenit, que esse é um documento revolucionário. Ele exige, em termos simples, que a empresa fixe seu plano de voo para determinado exercício. Isso impede que a empresa seja conduzida sob o viés estritamente político. Cuida-se aqui de estabelecer um compromisso entre a gestão técnica da empresa e os objetivos sociais que levaram à constituição da empresa. Uma das coisas que nós precisamos combater no regime das estatais é a apropriação política dessas empresas. Aquela coisa de usar a máquina pública para fins eleitorais deve ser enfrentada aqui com firmeza. E a carta é um instrumento bastante poderoso nesse sentido. Outro ponto que se conecta com a ideia de transparência é a clareza dos objetivos estatutários, aqueles que são descritos nos estatutos da empresa. Esses estatutos devem refletir fielmente os objetivos da empresa. Eles conectam a diretriz normativa que autorizou a criação de estatal com a gestão concreta delas. Perceba que tem um progressivo processo de tornar cada vez mais concreto o objetivo abstrato que está previsto na lei. Isso tudo vai no sentido de possibilitar uma condução técnica, reduzindo esse espaço político de condução das estatais. Então, quanto mais específicos forem esses objetivos, menor vai ser a possibilidade dessa captura política das estatais. Publicidade na gestão é outro elemento integrante da ideia de transparência. O que se exige aqui é uma política clara de divulgação dessas informações relevantes. Isso é bem diferente daquilo que a gente tem na cabeça quando a gente fala do princípio da publicidade na administração pública. A gente fala nisso pensando que a administração tem a obrigação de responder aquilo que lhe é perguntado. As informações são solicitadas e é uma resposta. Aqui é diferente. As informações têm que ser conduzidas ativamente até a sociedade. É isso que a gente tem numa política. Daí que uma política de divulgação não é apenas deixar a informação disponível, mas sim fazer com que ela chegue a quem possa ter interesse nesse tema. Toda informação relevante deve ser divulgada. Só quando existe um dado estratégico, algo que pode prejudicar a empresa no mercado, é que isso pode ser objeto de sigilo, mas isso é absolutamente excepcional. Então percebam que o tema da transparência tem uma importância muito grande quando nós tratamos das estatais, especialmente também naquele caso que a gente tem acionistas privados. Aqui existe uma necessidade de contarmos com protocolos muito claros para o interrelacionamento público-privado. Uma das coisas mais importantes é ter, portanto, uma política clara de distribuição de dividendos que fique evidente para as pessoas que investem seu patrimônio em sociedades controladas pelo Estado quais são as regras do jogo em relação a essa distribuição de resultado. Vejam só. Transparência é um tema que tem várias abordagens. Pensar em transparência nas estatais é algo fundamental para que elas sejam de fato esse instrumento de concretização dos interesses públicos. Parece uma coisa meio utópica, eu até sei disso. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos continuar vivendo num país em que a realidade é muito pior que aquilo que as leis sugerem.